Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a indistinção ética. Como se nós estivéssemos vivendo uma espécie de indistinções morais. Então, alguns indivíduos são tidos como pessoas boas. Porém, essas pessoas boas fazem também o mal, ou seja, até podem ser cruéis, uma vez que são pessoas com um coração generoso. E é como se esse coração generoso, simplesmente porque é o coração de alguém que sorri para você com uma certa generosidade, essa pessoa é boa, ela sorriu para mim, então ela é generosa. Isso gera uma certa indistinção ética. E eu não estou falando daqueles pressupostos tradicionais da ética teleológica, da ética deontológica. A ética teleológica seria aquela ética que busca a um objetivo. Então, se o sujeito vai à escola, por exemplo, buscando ter uma boa profissão, essa ética é uma ética teleológica. Então ele se comporta bem, procura estudar, tirar notas boas, ter uma boa relação com os colegas, para sempre ter uma avaliação razoável. Afinal de contas, ele precisa arrumar um bom emprego no futuro, ou passar em uma boa faculdade, ou passar em uma boa universidade pública. A ética deontológica já entende que o comportamento moral por si só, independente dos seus resultados, é para ser praticado. É uma questão de virtude, ou seja, a virtude é a ação a ser realizada, independente dos resultados. Então a ética tem esses pressupostos básicos da sua existência. Porém, e a distinção ética faz com que nós compreendamos que alguém é bom porque faz o bem, ou alguém é mal porque faz o mal. Evidentemente que existem pressupostos éticos, como por exemplo o de Jesus. Ou seja, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Mas Jesus está distinguindo o bem do mal, ou seja, indo mais fundo do que o que a lei de Moisés previa. Ou seja, a questão toda são as intenções. E as intenções estão na ética deontológica, ou seja, a minha intenção é o bem, é fazer o bem, independente dos resultados, então eu devo praticar isso ou aquilo. Porém, repito, vivemos um momento de indistinção. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e comente para que o nosso canal, para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais, de combater a ciência, a sociologia do WhatsApp. Nada contra o WhatsApp, é uma ferramenta importante, mas a partir do momento que o indivíduo entende que a resposta para o mundo está nos grupos de WhatsApp que ele faz parte, isso pode ser problemático. Existe também a imprensa tradicional, que tem um compromisso maior com a apuração dos fatos. Evidentemente, também precisamos questionar essa imprensa tradicionais. E nos próprios meios alternativos, no próprio YouTube, encontramos também profissionais, intelectuais, especialistas que fazem o questionamento à imprensa. Então é importante saber fazer essa distinção. Saber fazer essa distinção é importante para a gente não cair naquela lógica do pensamento binário, do nós e eles fácil, teve um que acabou de falar para mim, que a China na cabeça deles é comunista, é liderada pelo Partido Comunista, mas a China domina a economia capitalista.
Aí o sujeito falou, chinês anda tudo mascarado, de máscara na rua, porque a China é poluída, entendeu? Como se a China não tivesse áreas rurais, áreas separadas de áreas urbanas. Então, aquele pensamento binário que o sujeito tem que dar uma resposta, né? E a resposta está nos dedos, né? Pensando com os dedos, tem um texto meu e um vídeo que eu falo sobre isso. O sujeito tem que digitar. Ele tem que digitar uma resposta para não ficar, entre aspas, para trás, né? Nos debates aí que ocorrem nessas plataformas digitais. Então é isso aí. Tem também, você pode contribuir com o canal. Toda hora eu perco o Pix da minha mãe, que as pessoas estão depositando. Mas Eldon de Azevedo Rosa, conta 0550 4880. Conta 0550 4880, agência 2051. Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550 4880, Bradesco. E muito obrigado você que está contribuindo. Ajuda muito e já estamos aí vendo uma companhia, uma empresa de marketing para cuidar melhor da imagem do nosso canal. Então, a tua contribuição vai aparecer aqui em resultados promissores. Já estou contatando aí uma empresa para cuidar melhor da nossa imagem. Nosso canal merece uma apresentação melhor, porque você está aqui comigo, investindo junto comigo tempo, né? E muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Então é isso aí. A indistinção ética e a indistinção moral é uma coisa que eu tenho percebido, porque há um tempo atrás, eu lembro quando nós éramos crianças ou adolescentes, na escola, eu lembro quando nós discutíamos uma coisa, vamos supor, hoje eu dei o exemplo de um filme chamado A Caixa. Esse filme, ele é interessante porque ele é uma discussão ética importante. Chega um agente vindo de outros planos, outros planetas, outros planos mais evoluídos, e esse indivíduo está fazendo um teste na humanidade. E o indivíduo vindo de outro planeta, de outros planos, chega para uma família e fala, olha, isso aqui é uma caixa, se eu estou aqui com tantos milhões de dólares, aqui em dinheiro vivo, e se você apertar esse botão, vai morrer alguém. Quem? Não, vai morrer alguém. E você vai ganhar tantos milhões de dólares. Aí, eu sempre pergunto para a turma, quem apertaria o botão? Todo mundo, a maioria fala que apertaria. Ou seja, na minha época de criança e adolescente, as pessoas pelo menos disfarçavam. Falavam, não, eu não apertaria não, que é isso? Ou seja, havia pelo menos uma vergonha de demonstrar a perversidade nesse caso. Mas o que está me chamando a atenção ultimamente é que a maioria das pessoas falam que apertaria. E sempre quando eu faço uma pergunta nesse sentido, sempre a pessoa responde por esse lado mais macabro da vida e do pensamento e das intenções dela. O que tem me gerado perguntas. Por quê? Se na minha época existia pelo menos uma vergonha de demonstrar a perversidade. E o mais curioso é que as pessoas que falam isso e falam assim não se sentem mais e não se sentem perversas. Ou pelo menos não está colocando a possibilidade de outros a achar perversa, de outros a achar mal. Tudo bem, achar dinheiro na rua, a pessoa deve entregar para o Banco Central, mas até aí a gente até entende, porque nós não temos uma cultura de devolver o dinheiro que nós achamos na rua para o Banco Central. E não é um ato de perversidade fazer isso. Mas aí que vem a questão séria que eu falei com eles. Mas vocês acham mesmo que alguém iria oferecer alguma coisa para vocês dessa dimensão sem nada em troca? E o filme demonstra que não, porque um dia o filho desse casal que apertou o botão ficou cego, porque fizeram esse mesmo teste com outras pessoas. E a humanidade entrou num certo caos. Por quê? Porque todo mundo começou a ficar reprovado nesse teste de caráter. Então, é até uma questão ética que nós podemos até discutir do ponto de vista da crítica da razão prática de Immanuel Kant,
Kant escreveu 3 livros, né? 3 obras. Crítica da razão pura, Crítica da razão prática e Crítica da faculdade do juízo. E na Crítica da razão prática, ele coloca os valores morais como um pressuposto da razão. E até a religião aparece abrindo essa possibilidade do pressuposto da razão se apropriar dela para colocar os seus valores. Então, existe nessa obra de Kant uma coisa chamada imperativo categórico, onde Kant coloca que você deve fazer sempre aquilo que, ao se tornar uma lei universal, estou parafraseando, deve ser sustentável. Ou seja, nesse caso desse filme da Caixa, o casal apertou o botão. Mas se todo mundo na mesma pergunta apertasse o botão, o mundo seria sustentável? Então esse é o imperativo categórico de Kant. Tudo que nós devemos fazer deve ser feito tendo em vista que, ao se tornar uma lei universal, seja praticável. Por exemplo, vamos supor, a pessoa vai roubar. Aí ela vai perguntar, mas se eu roubar, e se todo mundo roubar? É sustentável? Bom, eu não vou roubar, por quê? E se todo mundo não roubar, é sustentável? Então, esse é o imperativo categórico de Immanuel Kant. Então, quando nós perdemos essa noção básica também, categórica, nós podemos cair na indistinção, e essa indistinção pode nos levar a quê? Né? Aliás, Hannah Arendt tem, no seu livro sobre ditadura, né? Sobre o totalitarismo, que é um movimento que surge, sobretudo nos idos da década de 20 e vai culminar com o nazifascismo, a pior face do totalitarismo. E, num determinado momento, as pessoas pararam de pensar no que elas estavam fazendo. E é curioso, quando eu faço essa pergunta, os alunos não estão pensando no que eles estão fazendo. Deveriam, né, estar pelo menos conscientes. Hannah Arendt também tem uma colocação interessante, e eu sempre falo isso em turma. As pessoas... Um pai, por exemplo, sempre usa esse exemplo em turma. Um pai vai ter um filho. Um pai e uma mãe, eles vão ter filhos porque querem. Aí ambos falam assim, tô nem aí pra política, não tô nem aí pra governo, não tô nem aí pra quem governa o Brasil, deixa de governar, qual partido que vai entrar, você tô nem aí pra política. Mas a nossa vida ela é afetada por decisões políticas. Então, Hannah Arendt fala, se você não se preocupa com o mundo que você vive, então não tenha filhos. Por quê? Aí eu uso sempre esse exemplo. Se nós temos um filho e o colocamos para dormir num quarto cheio de ratos, baratas, sujo, então se eu faço isso, eu sou irresponsável. Porque o quarto está sujo. Se eu coloco um filho no mundo sem nenhuma intenção de limpar o mundo, que responsabilidade é essa? Como é que eu coloco um filho num mundo que eu não estou nem aí para política, que eu não estou nem aí para educação, que eu não estou nem aí para poluição, que eu não estou nem aí para o meio ambiente, que eu não estou nem aí para nada? Então eu vou colocar um filho para dormir num quarto ou para morar numa casa onde ninguém está aí para nada? Aí eu sempre brinco. Você vai ter filhos? Vai botar no mundo? Então sai varrendo o mundo. Pega uma vassourinha e sai varrendo o mundo. Tem que limpar o mundo. Se você vai colocar um filho no mundo, você tem que limpar o mundo, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Como diziam alguns pastores na Assembleia de Deus que eu conhecia. Meu amigo, minha amiga. Você tem que limpar o mundo. Se você vai ter... Então não tenha filhos. Então não tenha filhos. Porque quem tem filhos não morre. É como se nós fôssemos eternos. Porque ao colocar um filho no mundo, esse filho provavelmente terá outros, e mais outros, e mais outros. Eu não estou nem aí para o meio ambiente porque a catástrofe está longe. Mas se você coloca filhos no mundo, você está projetando uma geração para viver nesse mundo que surgirá a catástrofe. Então,
é nesse sentido que eu acho que nós também estamos entrando numa certa distinção, indistinção ética, uma indistinção moral. É como se bem e mal fosse mais ou menos a mesma coisa, porque vivemos em um mundo onde todas as informações e saberes são dados que aparecem a nós na rede. E esses dados, eles são reais e eles são virtuais. Até que ponto são reais e virtuais? É uma pergunta. E dentro dessa rede de dados, o que é real, o que é virtual, o que é bom e mal, aparece também como rede de dados. O que é o bem? O que é o mal? O que é bom? O que é mal? Está aí como dados apresentados digitalmente. Então, ao ter o contato com o que é bom, eu posso digitar o bem, e o bem aparece no mundo. Depois eu deleto o bem, e o bem desaparece. Ou eu faço a mesma coisa com o mal. Então, vivemos uma sociedade mais ou menos de indistinção ética, porque as pessoas falam certas coisas porque os alunos estão colocando categoricamente que eles seriam capazes de matar por dinheiro. Falam e sem nenhum pesar e sem nenhuma ocupação do que os outros vão pensar. Talvez na nossa época muitos diziam que não apertariam o botão por cinismo. Mas o cinismo, mas mesmo falsamente, quando o sujeito mente as suas verdadeiras intenções falsamente, isso nem sempre é tão ruim assim. Porque nós estamos, quando o sujeito, por exemplo, ele diz, eu não apertaria o botão, mas no fundo ele apertaria, pelo menos o não apertar o botão e não matar por dinheiro está apresentado como valor. Agora, o que aparece, o que aparenta quando todo mundo diz que apertaria o botão, é que não tem problema matar por dinheiro. Ou seja, não matar por dinheiro nem aparece mais como valor. Então, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de alarde de sensacionalista. Todo mundo é ruim. Não, eu estou apenas fazendo aquilo que diz um dos livros de Marilena Chauí, um convite à filosofia. Pensar em quem nós somos ou estamos sendo agora para a gente raciocinar. Ou seja, se situar. Vamos nos situar. Vamos entender onde nós estamos. Porque, afinal de contas, quando o presidente Jair Bolsonaro disse várias coisas, que era a favor da tortura, era a favor de fuzilar 30 mil, que tinha que matar uns 30 mil, e que é a favor da tortura, que é um caso. A tortura é uma coisa. Elogiou o ditador, o maior torturador da ditadura militar em pleno Congresso. Depois apareceu o Lobão. Lobão, que até como artista a gente tem. É um dos ídolos da minha geração. Lobão disse que votaria no Bolsonaro porque viu nele um homem bom. Eu não sei se ele quis dizer um homem bomba, eu não sei. Mas isso demonstra uma certa indistinção. Como o sujeito que diz que é a favor da tortura, sem nunca desmentir, pode ser visto como um homem bom. Ou seja, a indistinção entre quem pratica a tortura e quem dá caridade. Ou seja, quem pratica a tortura ou faz caridade é a mesma coisa. Pode ser bom e pode ser mal, ou na mesma condição. É como se houvesse uma indistinção. E mesmo assim, mesmo com todas essas barbaridades sendo feitas e ditas, o indivíduo tem muita aprovação, mesmo estando atrás das pesquisas. Então, esse mundo que nós estamos vivendo, ele precisa, penso eu, de certas distinções. Precisamos distinguir certas coisas. Distinguir o bem, distinguir o mal. E um dos objetivos deste canal, e a gente está sempre fazendo críticas a esses assodamentos
da era digital. Essas indistinções, onde as coisas precisam ser mais claras. E as coisas, quando elas deixam de ser claras, é um problema. Até eu tenho falado de um problema que está acontecendo muito nas escolas, né? Os alunos voltaram da pandemia outra coisa. Muitas acusações agora contra professores, sobretudo homens, de assédio. Só que tudo virou assédio. Tudo, qualquer tipo de contato. Você podia me dar seu Facebook? Assédio. Qual o seu telefone mesmo? Assédio. Olhou para a perna? Assédio. Olhou no olho? Assédio. E quando esses problemas vão parar nas coordenações, nas coordenadorias, nas direções, as direções, ao invés de chamar o aluno, falou: o que o professor fez? O professor pediu o meu Facebook. Calma, isso não é assédio. Assédio sexual é quando alguém, vou repetir, em condições hierárquicas superiores, se utiliza desse artifício para obter favores sexuais de você. Isso aconteceu? Não, ele pediu seu Facebook. Você poderia dizer sim ou não. Nem pedir em namoro, nem se o professor ou alguém superior pedir o subordinado em namoro é assédio. Se ele está diante do sim ou não da pessoa. Se ele usar a sua superioridade hierárquica para forçar no sentido, olha, vou te dar uma nota baixa, você pode ser demitida, você pode não ser promovida, isso é assédio sexual. Então é importante distinguir. Porque as informações vêm com tanta velocidade e o real e o virtual aparecem a nós com tanta velocidade que é como se o real e o virtual fossem a mesma coisa. Então a realidade da lei é essa. Assédio sexual só ocorre quando alguém em condições hierárquicas superiores força a pessoa a ter relações com ela por causa da sua posição na empresa ou na escola. Aí eu distingui. E o resto? O resto nós temos que discutir dentro do seu pormenor. O que nós não podemos é fazer essa indistinção. E um dos objetivos deste canal é isso. A imprensa fez um trabalho maravilhoso em relação à pandemia, porque ela conseguiu tirar as indistinções das fake news e colocar a necessidade da vacinação para as pessoas. Quando a imprensa entra nessa questão de assédio, ela não faz uma cobertura boa. Porque ela coloca o você é bonita como assédio. E não necessariamente. Se um patrão, um gerente, um professor disser você é bonita para o subordinado ou para a aluna, isso pode não ser conveniente. Pode ser questionável. É assédio? Não. Você é bonita não é assédio. Elogio não é assédio. Por mais que seja questionável em relação às circunstâncias, aí nós temos que ver, caso por caso, mas assédio não é. Então é importante fazer a distinção. Fazer a distinção para que o bem e o mal seja distinto, seja distinguido, porque o bem e o mal não está distinguido mais na sociedade onde nós vivemos. Precisamos saber o que é isso. Bem e mal existem? Tudo bem que todas essas coisas são construções sociais, né? Mas nós precisamos fazer distinções porque o mundo precisa ser sustentável. É importante, e certas coisas já está provado que tornam o mundo mais sustentável. Educação de qualidade para todos torna o mundo ou um país mais sustentável. Porque ele equilibra as desigualdades sociais. Então isso já está. Então lutar contra isso, eu penso que tem que ser considerado mal. Por quê? Porque já foi provado teleologicamente, né, que isso funciona. E o contrário não funciona ou funciona de forma reversa. Então é isso aí. Precisamos criar um mundo mais sustentável a partir da distinção entre o bem e o mal. E se um ser de outro planeta aparecer para você e disser: olha, aperta esse botão aqui dessa caixinha, porque vai morrer alguém, mas você vai ganhar $1 milhão. Não aperta não. Ninguém vai te fazer essa proposta de graça. Alguma coisa você vai ter que pagar e vai pagar caro, né? Porque R$1 milhão não cai do céu assim. Então muito obrigado a você que participa do canal, dá like, né? Compartilhe o material e acima de tudo faça o teu comentário
para que o nosso canal cresça e apareça na plataforma do YouTube. Ok, galera? Vocês são do coração.